isso ou não? Sim ou não? Você foi chamado e escolhido por Deus, né? Foi escolhido por Deus, né? E o reino dos céus, ele é de alguma maneira escondido e ele não é revelado a todos. Jesus escondeu o reino dos céus, né? Deus escondeu o reino dos céus. Tanto que Jesus em alguns momentos falava por parábolas. E os discípulos falavam: por que o Senhor fala por parábolas? Porque tinha alguns que não deviam entender, né? Tinha alguns que não eram para alguns entenderem. Então por isso que ele falava por parábola, para aqueles que eram escolhidos somente entender. Forte isso, né? E o tema dessa mensagem, nosso tema macro, quero repetir, em março, é disciplina e constância. E o tema da mensagem hoje é: Jesus escondeu o reino. Por quê? Porque nós estamos muitas vezes buscando a presença de Deus e muitas vezes nós paramos no meio do caminho. Paramos no meio do caminho por alguma adversidade, por algum desafio que acontece. A gente vai abrindo mão da fé, abrindo mão, apostatando a fé, né? Esfriando na fé, por desafios que são desafios corriqueiros, desafios que são líquido e certo, né? Desafios que são já declarados pela palavra por Deus. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, que eu venci o mundo. O Senhor já nos deixou ciente que nós teríamos desafios. E muitas vezes nós esquecemos disso e abrimos mão da fé, paramos. Então eu quero ler com você Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura feita, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Amém? Fala para o seu irmão aí: Jesus tem perdão para você. Então nesse mês a gente está falando sobre disciplina e constância. E no primeiro domingo aprendemos que Provérbios capítulo 13, versículo 4 diz assim: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Desejo, nós aprendemos que desejo não produz avanço, disciplina produz avanço. No segundo domingo nós vimos que Jesus entra em ambientes preparados. Lucas capítulo 5, versículo 3. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. No terceiro domingo falamos sobre o algoritmo que discipula. Domingo passado, quem estava aqui no domingo passado? Diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo. E hoje eu quero revelar algo que eu nunca vi ninguém pregar, e algo que quase ninguém percebe a respeito do reino de Deus, que não é óbvio. O reino de Deus não é óbvio, ele é escondido dentro de processos que nós vamos vivendo
ao longo do nosso dia a dia, ao longo da nossa vida. Processos, portas, obstáculos. E nessa história que nós acabamos de ler, existem quatro portas espirituais. E eu quero falar com você da primeira porta. A primeira porta é a porta da expectativa frustrada. Fala para o seu irmão, expectativa frustrada. Essa é a primeira porta que todos nós encontramos. Se não encontrou ainda, vai encontrar. E se já encontrou, não quer dizer que não vai encontrar de novo. Vai de alguma forma se frustrar em alguma porta que você bater, em algum lugar que você passar, em alguma expectativa que você colocar em alguém, em algum lugar, em pessoas, em trabalho, né? Nós teremos algum tipo de porta que nós iremos estar de frente. Muitas vezes seremos frustrados por essas portas que nós achamos que seria a mudança da nossa vida. Mateus capítulo 2, versículo 2, que nós acabamos de ler, diz assim: não havia lugar nem junto à porta. Então quer dizer que os amigos olharam para o paralítico, viram aquele homem que necessitava de uma cura física, de uma transformação física. Então esses amigos, esses homens decidem, vamos levar ele até Jesus, vamos levar ele até a casa em que Jesus está. Então eles chegam com um plano simples: vamos levar o nosso amigo até Jesus. Mas quando eles chegam à porta, a porta está bloqueada, a porta está fechada. E aí muita gente pensa que quando Deus tem algo para nos dar, ou algum milagre para fazer, quando Deus está no lugar, o acesso vai ser fácil, as coisas serão fáceis. Às vezes nós achamos, Deus está naquele lugar, Deus está preparado, tem um milagre naquele lugar para mim, então eu vou e tudo vai acontecer de forma muito agradável e fácil. Mas muitas vezes o ambiente do milagre é o ambiente que vai produzir frustração na sua vida inicialmente. Não é nem só ao longo do tempo, é inicialmente falando. Às vezes o lugar, ou eu posso dizer que a maioria das vezes, o lugar onde Deus tem um milagre para você vai produzir em primeiro lugar frustração em você. E foi o que esses amigos, a primeira prova de fé que eles tiveram ao levar esse homem paralítico, se depararam com a primeira prova: frustração. Não conseguimos entrar. A nossa expectativa agora foi frustrada porque nós estamos encontrando resistência. Chegamos no lugar, está muito cheio o lugar, a porta está bloqueada, ninguém olhou para aquele paralítico e ninguém teve compaixão daquele homem, ninguém teve compaixão daqueles 4 homens, ninguém olhou para aqueles 4 amigos e disse assim: olha a obra bonita que eles estão fazendo, olha a obra linda que eles estão ajudando um paralítico. Gente, vamos abrir aqui espaço para eles entrarem, vamos abrir aqui espaço para que esse paralítico viva um milagre na vida dele, o sobrenatural. Não, a Bíblia diz que eles chegaram e a porta estava bloqueada. Tem alguém entendendo aqui em nome de Jesus? Essa é a primeira porta, a porta que nós vamos chegar e com a expectativa lá em cima: agora a minha vida vai mudar, agora o milagre vai acontecer, agora esse é o lugar, agora vira a chave, agora muda as coisas, ele chega para viver o milagre, e o que acontece? Expectativa lá em cima, frustração. Não aconteceu nada, ninguém me deu a atenção que eu esperava, ninguém me deu aquilo que eu necessitava nas minhas emoções, ninguém preencheu as minhas emoções, ninguém supriu os meus desejos, ninguém supriu as minhas expectativas. Não, a minha expectativa era sensacional, mas não, agora eu começo a ser frustrado, as minhas expectativas são frustradas. A primeira prova de fé, a primeira porta
é prova de fé. Que eles poderiam ter olhado para o paralítico, olhado para aquela multidão e falado assim: é o seguinte, ó, ninguém está deixando a gente passar. Quer saber? Esse cara é pesado, mano. Pesado, esse camarada é pesado. Nós estamos aqui andando com esse cara debaixo do sol. Estamos levando ele aí. Será que ninguém vê? Pesado. Quer saber? Bora, gente. Deixa ele aí e vamos embora. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? A segunda porta. Porta da multidão. Marcos capítulo 2, versículo 4. Nós acabamos de ler, eu vou repetir. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Quem bloqueou o milagre desse homem? Não foi o diabo. Quem bloqueou o milagre desse homem foi a multidão. A Bíblia está dizendo que eles não chegaram com esse homem até onde Jesus estava, até onde o reino de Deus estava, até onde a presença de Deus estava, até onde a unção de Deus estava. Não foi o diabo, foi a multidão. Fala para o seu irmão, a multidão. E sabe qual que é a revelação aqui dessa passagem? Nos evangelhos, sabe o que significa multidão? Muitas vezes ela representa curiosidade sem compromisso. Uma multidão curiosa, querendo ver o que Jesus falava. Ele nem estava na noite de fazer milagre, ele nem estava no dia de fazer milagre, ele estava ensinando a palavra. Mas uma multidão que bloqueava o milagre, talvez não somente daquele coxo, mas daquele coxo principalmente que a Bíblia está falando. A multidão curiosa estava ali, só por curiosidade. Essa é a porta que muitas vezes nos distrai. Proximidade sem transformação. Próximo de Jesus, mas não há transformação. Não há coração quebrantado. Não há coração transformado. Não há prática da palavra. Não há entendimento de arrependimento. Não há entendimento de mudança de identidade de caráter. Multidão, a multidão ali bloqueou o milagre daquele homem. A presença da multidão, uma multidão que estava ali ouvindo a Jesus, estava ali presenciando a graça, o favor de Deus, porque naquela época, o único lugar onde Deus se manifestava era nos tabernáculos. E Jesus estava quebrando um dogma gigantesco nesse momento, falando de Deus numa casa comum, num lugar comum. E a multidão estavam ali prestando atenção, ouvindo. Estavam em presença, mas sem entrega. Sem entrega, não entregavam. Eles só estavam ali presentes, mas não tinha entrega. Tem alguém entendendo aqui em nome de Jesus? Tem alguém entendendo? Diga glória a Deus. Nem todo mundo que está perto de Jesus está comprometido com a palavra, com o que Ele está fazendo. Nem todo mundo que está próximo e ouvindo está comprometido com o reino de Deus, com o evangelho. Nem todo mundo que se aproxima quer dizer que ele tem comprometimento de verdade com o reino, com os princípios de Deus. Mas hoje Deus te trouxe aqui para lembrar você que sim, Ele te escolheu, Ele não abre mão de você, e por você estar aqui hoje, Ele vai derramar um vinho novo sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, uma unção nova. Tem alguém que recebe aqui? Celebra o nome do Senhor, em nome de Jesus. Primeira porta, a porta da frustração. Segunda porta, a porta da multidão. Eu cheguei naquele lugar, ninguém olhou para mim. Tanta gente, ninguém me ajuda. Tanta gente, mas ninguém me percebe. Tanta gente, mas ninguém. Multidão significa distração, muitas falas, muitas vozes, conselhos furados, pessoas que falam aquilo que vai contra a palavra, e muitas vezes nós ouvimos isso. Como pode nós darmos ouvidos a alguém
que está quebrando o princípio, ao invés de dar ouvidos à palavra de Deus. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Multidão, distração. Presença sem entrega. Multidão, presença sem compromisso. Só curiosidade. Essa é a segunda porta. Tem uma história real, muito poderosa, que eu quero compartilhar com vocês. Na década de 1940, um homem chamado George Dantzig, ele era estudante de matemática em Berkeley. É uma história real, tá? Estudante de matemática em Berkeley. Um dia ele chegou na sala de aula, estava todo mundo na sala de aula, ele chegou atrasado na aula, e quando ele entrou, haviam dois problemas no quadro da sala de aula, dois problemas que foram escritos pelo professor no quadro. Ele chegou atrasado. Como ele chegou atrasado e não pegou a explicação inicial, ele achou que era lição de casa. Ele chegou atrasado, copiou a lição e foi embora para casa. Levou para casa e ficou dias tentando resolver aquele problema, a qual ele chegou e estava na tela, estava no quadro negro, como dizia, né? Antigamente. Estava no quadro negro, ficou dias ali resolvendo. Depois de muito esforço, ele conseguiu resolver os dois problemas que o professor tinha colocado na lousa. Chegou tudo contente, entregou ao professor. O professor ficou em choque. Por quê? Aqueles dois problemas eram considerados impossíveis pela comunidade científica. Impossível de se resolver. Eles estavam no quadro apenas para exemplo de problemas que não podiam ser resolvidos. Mas George não sabia que aqueles problemas eram impossíveis. Então ele resolveu aqueles problemas. Tem alguém entendendo aqui já em nome de Jesus? Muitas vezes a multidão diz: não dá, não consegue, ninguém está te vendo, a multidão está bloqueando a entrada, mas Deus está procurando gente que nem pergunta nada para a multidão, gente que só tenta, que só vai, que tem fé, que acredita na palavra, que está focado naquilo que Deus está falando e não naquilo que a multidão está falando. Tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? Não ouça a multidão, ouça a voz de Deus. Algumas coisas só parecem impossíveis porque você está ouvindo a multidão. Tem alguém pegando isso aqui em nome de Jesus? Tem coisas que está parecendo que é impossível, tem coisas que está parecendo que não vai mudar para você, sabe por quê? Porque você está ouvindo a multidão, escutou gente demais, está escutando pessoas demais. Para de escutar os outros, escuta a palavra, escuta a voz de Deus. Porta número 3, porta da criatividade, porta da fé, melhor dizendo. Fé, mas a fé nos dá criatividade. Criatividade no sentido de criar, porque o nosso Deus é criativo. É um Deus que criou todas as coisas e nos deu essa autoridade, esse poder de criar também. Poder da criatividade. Marcos capítulo 2, versículo 4. Removeram parte da cobertura do lugar. Quando a porta fecha, olha só, os amigos estavam ali. Chegaram, primeira porta, frustração, não tem espaço, porta bloqueada. Segunda porta, multidão que causa distração, que causa frustração também, que causa desânimo, que fala, né, e que não tem compromisso, que não ajuda. Segunda porta, terceira porta, a porta agora da fé. Será que tem fé mesmo aí? Será que tem fé mesmo aí? Em nome de Jesus, será que tem fé mesmo aí? É a porta da fé. Quando a porta fecha, ao invés deles voltarem atrás e parar o que eles estavam fazendo por causa da frustração e por causa da multidão, eles resolvem mudar de nível. Tem alguém querendo mudar de nível aqui? Quando eles veem
O problema, os dois primeiros problemas, que muitas vezes, muitos de nós acabamos por parar nesses dois primeiros problemas, esses 4 homens, esses 4 amigos, resolvem mudar de nível. Eles falam, não, ó, é o seguinte, não vamos parar, não vamos voltar atrás não vamos parar aqui na nossa frustração, não vamos morrer aqui na nossa frustração. Eles resolvem subir. Eu vejo pessoas chorando aqui, pode chorar mesmo, porque é o que Deus está falando para você. A porta que te frustrou, a multidão que te repeliu, a multidão que não te deu atenção, não é para você parar. Deus está falando para você, é para você subir. É para você subir. Eles resolvem, ó, é o seguinte, não está dando por aqui, não deu por ali, a multidão não deu espaço, mas nós temos fé, uma fé criativa. Se a porta fechou, nós vamos criar uma porta agora. Nós vamos criar uma porta agora, a gente vai fazer uma porta agora. Só que é o seguinte, não é mais pela frente, eu vou subir. Tem alguém comigo aqui? Não é mais pela frente, agora eu vou subir, porque aquele que me chamou tem poder, me deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Eu vou, na autoridade do nome do Senhor, abrir uma porta nova. Aleluia, aleluia. Sabe o que eles fazem? Eles sobem. Aleluia. Sabe o que eles fazem? Eles quebram o telhado. Quem está no GC aqui? Quem tem GC aqui? Cano. Imagina lá, se estão fazendo GC lá na sua casa, e o povo fica sabendo que está tendo milagre. Eu vi os milagres que Deus está fazendo lá, na vida de todo mundo lá. E o povo chega lá e tá cheio, não tem onde entrar. Sabe o que eles fazem? Eles sobem no muro. É os 4 amigos loucos. Sobe no muro da sua casa, quebra o seu telhado. Ei, tem alguém sedento aqui em cima. Foram tantas frustrações que eu tive no meio do caminho, mas eu não vou deixar de levar a minha palavra hoje, não vou deixar de levar o meu milagre hoje. Eu vou criar uma porta. Aleluia. Tem alguém entendendo aqui? Aleluia. Deus está te dando criatividade e fé para você abrir portas que você nem imaginava. Sabe o que significa esses homens abrir a porta? A porta não era, o telhado não era bonitinho, igual o telhado de hoje, não. Sabe como que era o telhado da época? Era um entranhado de argila e palha, na época. Significa que eles tiveram que literalmente destruir o telhado da casa para poder entrar. Imagina Jesus pregando e ensinando dentro da casa, e eles quebrando o barro, esfarelando o barro lá para baixo. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui, sim ou não? E Jesus falando, ensinando, e a multidão apertando, impedindo eles de entrar, e eles pá, não vamos embora não. O paralítico, não, deixa para lá, eu já estou muitos anos assim mesmo. Mas, se tem alguém pegando aqui, já estava de pé, glorificando o nome do Senhor. Os amigos que estavam ali intercedendo, estavam ali crendo na palavra, estavam ali sabendo do que ele podia viver de milagre, falaram, você não vai embora, nós vamos abrir uma porta, Deus vai falar com você. Aleluia. Celebra o nome do Senhor. Celebra o nome do Senhor. Celebra o nome do Senhor. A fé verdadeira não é apenas acreditar, é persistir com criatividade espiritual. Não é no primeiro obstáculo. Deus está vendo a sua postura, se você tem uma fé somente de fala, ou se você tem uma fé que mostra aquilo que você está vivendo. Quem está entendendo em nome de Jesus?
Não era simples. Não era simples. Mas eles insistiram. Fez barulho, causou incômodo. A multidão mais uma vez devia estar ali vaiando eles. O que vocês estão fazendo? Está atrapalhando o mestre. Desce daí. Olha a sujeira que vocês estão fazendo na casa. O que é isso? Já pararam para pensar? Sim ou não? Jesus não impede não. Jesus continua pregando. Jesus continua falando. Mesmo assim, caindo terra, caindo barro, Jesus não manda parar. Sabe por quê? Porque para Jesus fé inconveniente é mais importante do que ordem religiosa. Ai, ai, ai. Você já percebeu que tem uns irmãos que têm fé demais e alguns querem paralisar ele? Você já percebeu que tem uns irmãos que quer fazer, quer estar com uma sede, quer estar no movimento, mas tem alguns que tem que paralisar ele? Você sabe quem que Deus está olhando? É quem tem fé inconveniente. Sabe para quem Deus vai abrir a porta e liberar perdão? É para quem tem fé inconveniente. Tem alguém inconveniente aqui que pode se levantar e glorificar o nome do Senhor? Em nome de Jesus, você pode fazer melhor. Você pode louvar e adorar o Senhor. E o ministério do louvor pode chegar para a gente adorar o Senhor. Queridos, olhem para mim. Não senta não, pode ficar de pé. Eu já vou terminar. Aleluia. Religião protege estrutura. A fé abre buracos de sinais e milagres. A quarta porta, para a gente terminar, e é a porta mais profunda, a porta do coração. Finalmente, todo inconveniente agora causado, finalmente o paralítico agora chega diante de Jesus, todos esperando uma coisa. Por que os amigos levaram Jesus até Jesus? Porque eles queriam uma coisa. Qual é a coisa que eles queriam? Uma cura física. Os amigos queriam cura física. Agora estava ali o paralítico diante de Jesus, todos esperando essa cura acontecer agora. Mas Jesus faz outra coisa. Eles não estavam esperando o que Jesus ia fazer. No coração deles, sabe o que eles queriam? Jesus, cura ele, faz ele levantar. Mas sabe o que Jesus faz agora? Mateus capítulo 2, versículo 5. Filho, os seus pecados estão perdoados. Eles estavam esperando que Jesus ia falar, levanta e anda. Eles estavam esperando que Jesus ia falar, pega a sua cama aí. Você quer ser curado? Fica de pé aí agora, que agora você vai ser curado. Mas Jesus chega e fala, filhos, os seus pecados estão perdoados. Sabe por quê? Porque Jesus não dá para nós aquilo que nós queremos. Jesus não dá para nós aquilo que nós desejamos. Jesus não nos entrega aquilo que nós achamos que é nossa necessidade. Jesus não dá aquilo que você quer. Jesus dá aquilo que você precisa. Ele foi curado, mas antes Jesus entregou para ele aquilo que ele precisava. Talvez você está querendo tanta coisa, está pedindo tanta coisa para Jesus, mas Jesus está falando assim, calma. Você está querendo reviravolta na sua vida financeira? Ele diz, calma, não é isso que você está precisando ainda. Você está querendo algo que eu tenho para te dar, mas não é isso ainda que eu vou te dar. Senhor, mexe, toca, muda, isso, aquilo, eu preciso disso, eu preciso. Senhor, acelera, faz em mim. Jesus fala, não é o que você quer, é o que você precisa primeiro.
é o que você precisa primeiro. Deus te trouxe aqui para dizer para você: não é o que você quer, está tudo bem o que você quer, mas antes eu vou te entregar o que você precisa primeiro, porque depois, por consequência, virá o que você quer, mas antes há algo que eu preciso te entregar. Aleluia, aleluia, santo é o nome do Senhor. Detalhe profundo para fechar, profundo. Marcos capítulo 2 versículo 5 diz assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus viu apenas a fé, não viu apenas a fé do paralítico. Olha só que interessante, a Bíblia não fala da fé do paralítico, nem fala que ele mencionou nada antes de ser levado. Só fala que os amigos pegou ele e levou. E Jesus não viu apenas a fé dele, ele viu a fé dos amigos dele. Ele viu a fé dos amigos, ele viu a fé dos amigos, ele viu a fé dos amigos, ele viu a fé dos amigos. Jesus viu a fé dos amigos. Alguns milagres na sua vida não virão para você através da sua fé. Não vai acontecer porque você quis. Talvez vai ser alguém que vai decidir e abençoar a sua vida. É de alguém que decidiu não desistir da sua vida. Aí você fala: pastor, mas eu não tenho ninguém que tem essa fé por mim, que está orando por mim. Tem sim. Você faz parte de um corpo. Você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte da Igreja Batista da Lagoinha. E para o inimigo saber, você tem um casal de pastores sobre a sua vida, que talvez você não tenha fé para continuar, mas você tem um casal de pastores, uma equipe de pastores, de voluntários aqui, de intercessores, que está orando pela sua vida. E se você não tem fé para viver esse milagre, então vem na nossa fé, porque nós cremos que Deus pode fazer um milagre sobre a sua vida. Deus pode fazer um milagre na sua vida, nós cremos. Fala para o seu irmão aí: Deus tem um milagre para você. Deus tem um milagre para você. Depois que Jesus trata o pecado do paralítico, ele libera o milagre. Marcos capítulo 2 versículo 11: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Então hoje Deus me trouxe aqui para falar com gente que parou em alguma dessas portas, de alguma forma. Ficou paralisado na porta da frustração, na porta da distração da multidão, na porta do cansaço, na porta da transformação, o desejo de transformação interior. Talvez você está em alguma dessas portas, e Deus está dizendo para você hoje: o reino está dentro da casa. O reino está dentro da casa. Está sendo pregado dentro da casa. Você não chegou até aqui para voltar da mesma forma, do mesmo jeito. Deus tem cura para você antes de te entregar o seu milagre. Deus tem algo para entregar para você que é necessário antes de você receber o seu milagre. Jesus primeiro falou para o paralítico: seus pecados estão perdoados. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que pararam em alguma dessas portas, e eu sei que Deus está falando com você. Eu quero que você entregue ao Senhor, não como multidão. Deus está levantando pessoas aqui hoje que vieram sem fé, mas vão sair daqui com tanta fé que vão ser esses amigos lá fora para alguém. Vai sair daqui cheio de fé.
Você talvez chegou aqui achando que ia voltar e retornar, mas Deus está falando para você: não, você não vai voltar, você não vai parar, você não vai apotastar da fé, você não vai paralisar mais, você vai subir no telhado, você vai subir de nível. Tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? Vai subir de nível. Deus está falando conosco hoje que as portas da frustração na nossa vida são para nos subir de nível, fazer a gente subir de nível. Jesus não sofreu para impedir ou nos salvar de passar dor. Jesus morreu e sofreu para nos salvar do pecado. Ele sofreu pela dor dele, nós somos perdoados do pecado. Ele não morreu e sofreu para que nós não tivéssemos dor e sofrimento. Tem algumas pessoas que paralisam diante da multidão e de algumas adversidades. O Senhor está nos chamando para subir de nível. Ele está dizendo assim: olha, você vai sair da sua casa e tira a sua ingenuidade, a ingenuidade do seu coração, achando que você vai sair da sua casa e não vai ter adversidade nenhuma, e não vai ter desafio nenhum, não vai ter montanha nenhuma para você subir. Sai dessa ingenuidade. Jesus está falando: olha, eu morri, eu sofri, sim, para perdoar os seus pecados e para te dar salvação, mas eu não morri e sofri para que você não tivesse nenhum tipo de frustração. Mas Ele está dizendo assim: você pode sair sem a ingenuidade, achando que você não vai ter nenhum tipo de dor. Você sai sabendo que sim, você pode ter algum tipo de dor, vai ter desafios, mas saia com a certeza que você não está sozinho, que todos os dias da sua vida que você sair para enfrentar desafios, Deus está à sua frente. Deus está à sua frente. Os desafios não é para te paralisar. Os desafios é para levar você para um nível maior. Um nível maior. Tem alguém comigo aqui? Em nome de Jesus, bata na mão de 3 pessoas e fala: Deus está te levando para um nível maior. Deus está te levando para um nível maior. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Isso. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte
faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechar é você. É tudo sobre você. Vamos subir na goinha. Vamos. Eu vou subir o morro. Isso, desistir e vou ficar lá até te encontrar. Passe a passe, eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá. Isso é poderoso até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá. Sabe por quê? Olha aqui, ó. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Diante do teu altar. Até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, eu vou. Não pararemos, não. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou diante do teu altar, Deus. Diante do teu altar. Canta isso, fere meu coração, vamos. Fere meu coração como a ferida de fome poste. Fere meu coração como a ferida de sede poste. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha, que o Senhor venha. Fere meu coração como a ferida de fome poste, Deus. Fere meu coração como a ferida de sede poste. Ensina-me a clamar e a suplicar. Nós não paremos até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar chorando a nossa vida diante do teu altar, Deus. Diante do teu, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus. Diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Eu não vou descansar. Não pararemos até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus. Diante do teu altar. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, Deus, nada mais me satisfaz. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos na tua presença, nada mais, nada mais, nada. Pois uma vez que
levantando a igreja. Pessoas que não param na multidão. Pessoas que não param na frustração. Pessoas que não param no cansaço. Hoje Deus está te dizendo, Deus está nos dizendo, se você tiver fé para abrir o telhado, Deus tem milagre para você. Se você tiver fé para subir no telhado, para abrir o telhado, Ele pode levantar o paralítico. Ele pode fazer o milagre. Ele pode fazer o milagre. Ele pode. Se você tiver